Olá, meus queridos alunos do quinto ano A, do quinto ano B, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josemar e este é o nosso primeiro vídeo aula. Essas atividades do componente curricular Língua Portuguesa se refere às atividades que vocês receberam, que vai do dia 26 ao dia 12 do 3. 26 do 2 a 12 do 3. Aqui nós temos as habilidades e aqui eu vou discorrer com vocês da primeira questão até a 10ª questão, que são as questões que vocês têm em mãos do bloco que foi recebido por vocês. Este bloco nós iremos trabalhar um texto referente ao Dia da Mulher, ao Dia Internacional da Mulher. E esse texto que vocês têm em mãos, ele conta um pouco do porquê ter surgido esse Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. Então, aqui na primeira questão, nós temos uma pergunta de interpretação, que diz o seguinte: qual é a finalidade do texto? Então, vocês vão ler o texto com bastante tranquilidade, com bastante calma. Leia uma vez, se não tiver ficado bem entendido, leia outra vez e quantas vezes for necessário. Então, vocês vão ler o texto e vão responder qual a finalidade desse texto. Esse texto ele tem a finalidade de informar, de fazer humor, defender opiniões sobre um tema ou de emocionar. E aí você vai ler o texto e vai tentar identificar uma dessas opções. Lembrando que cada questão, para ser marcado apenas, só tem uma questão correta. Para ser marcada apenas uma questão, só tem uma resposta correta. Na segunda questão, diz o seguinte: de acordo com o texto, as mulheres da fábrica reivindicavam. Então, o que você vai ler o texto e vai identificar o que as mulheres das fábricas, o que elas reivindicavam. E aí você vai identificar isso e vai marcar a opção que for a correta. Na questão 3, diz o seguinte: baseando-se no texto, qual foi o motivo da greve que as operárias organizaram em 1857? Você vai recorrer ao texto, você vai reler o texto e vai identificar qual foi o motivo que fez com que essas mulheres organizassem essa greve. A questão 4 diz o seguinte: o principal objetivo da criação da data 8 de março, qual foi? Qual foi o objetivo de ter sido criado essa data de 8 de março como o Dia da Mulher? Qual foi o objetivo? Mais uma vez, você vai recorrer ao texto, você vai ler o texto e vai identificar e marcar a opção que for a correta. Na quinta questão, a greve teve consequências para as operárias. Marque a opção alternativa correta. Então, quais foram as consequências para aquelas trabalhadoras, para as mulheres que trabalhavam na fábrica? E aí você vai identificar isso no texto e vai marcar também a opção alternativa correta. Na sexta questão, de acordo com a leitura, observe as palavras e marque a opção em que a sequência de palavras estejam grafadas corretamente. Ou seja, dessas opções, letra A, letra B, letra C, letra D, qual dessas sequências as palavras estão escritas corretamente? Você vai identificar, são palavras que também tem no texto. Se você ficar na dúvida, você pode observar essas palavras, todas elas têm no texto e você pode identificar as que têm a escrita correta. Já na sétima questão,
observe o grupo de palavras e assinale a opção correta. Também é a mesma sequência. Você vai identificar a sequência de palavras que está escrita corretamente. E aí você vai olhar no texto com bastante atenção e você vai conseguir identificar e marcar a opção correta. Na oitava questão, analise as palavras escritas corretamente com a letra G. Também são palavras que tem no texto. Então, se você ficar em dúvida, você olha no texto e vai identificar aquela sequência que está escrito corretamente com a letra G. A questão 9, veja a sequência de palavras escritas com a letra J e marque a que for verdadeira. Então, aqui requer um pouco de atenção para você identificar aquelas palavras que estão escritas corretamente. Então, você vai observar a sequência, a letra A. Essa sequência está escrita corretamente com a letra J? A letra B está escrita corretamente com a letra J? A letra C, a letra D? Você vai observar a escrita correta e vai marcar a opção que realmente for a correta. A questão 10 e última questão diz o seguinte: a palavra mulher apresenta quantas letras e quantos fonemas? Lembrando que fonema é o som que representa as unidades sonoras que formam as palavras. E aí aqui tem o exemplo. A palavra hora possui 4 letras e 3 fonemas. Então, assim, os fonemas são os sons da sua pronúncia da palavra. Se você falar, por exemplo, hora, você vai perceber que a sua pronúncia hora, ela não, a letra H, ela não aparece. Só vai aparecer na sua pronúncia, no som que você pronuncia, o O, R e o A. Então, fonema são o som das letras que aparecem na sua palavra. Você vai identificar e vai marcar a opção correta. Então, deixei aqui com vocês o meu WhatsApp. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem, tá? Que aí a gente conversa um pouco. Boa sorte aí nas atividades.